Então, bom dia. Você que está anotando, anota aí Mateus capítulo 8, versículo 18. Mateus 8, 18. Nós vimos ontem a urgência, a intensidade, a entrega de Jesus, a forma incansável como ele servia as multidões, né? Certamente alguém diria, olha, já trabalhei tanto, eu preguei, o Sermão do Monte é um sermão extenso, e depois de ter falado tantas horas, depois de ter ministrado durante tanto tempo, agora eu vou descansar. Mas não, ele já desce operando milagres, e ele vai até a casa de Pedro, operando muitos milagres, a sogra de Pedro operando muitos milagres. Ele cura a sogra de Pedro, que imediatamente o serve, e as multidões vêm trazendo para ele doentes e pessoas oprimidas, e ele serve a todos. Então, essa intensidade de Jesus é muito característica, né? Muitas vezes, eu fui questionada pela minha intensidade, né? Pastora, você é muito intensa, pastora, você não para, pastora, você precisa, né, desacelerar ou fazer um pouco menos, e você é muito, muito, e tantas outras coisas que eu já ouvi. Mas quando eu olho o Evangelho de Jesus, sendo ele a minha maior inspiração e dizendo ele que obras ainda maiores faríamos, eu não consegui entender um Evangelho que seja diferente disso, que a gente não se mova de forma intensa, amando as cidades, amando as nações, né? Então, vamos lá. Jesus viu a multidão em volta dele e mandou os discípulos irem para o lado leste do lago. O mestre da lei chegou perto dele e disse: Mestre, estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Jesus respondeu: As raposas têm as suas covas, os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Por que o filho do homem não tem onde descansar, gente? Porque Jesus não, diferente, né, de outros que têm esse paradeiro fixo, essa casa, essa moradia fixa, né? Jesus, ele estava sempre peregrinando em todas as cidades. Ele tinha um ministério itinerante, né? Um ministério muito itinerante. E outro, que era seguidor de Jesus, disse: Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Jesus respondeu: Venha comigo e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Então perceba que alguém está dizendo: primeiro eu tenho que resolver alguma coisa na minha família, na minha casa, e a Bíblia vai dizer que aquele que não deixa pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Então, muitas vezes, nós deixamos de trabalhar no reino de Deus com mais intensidade, porque estamos presos a coisas e pessoas, quando, na verdade, Deus, ele não quer que você se prenda a nada, ele quer que você coloque ele em primeiro lugar, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, quando ele disse, primeiro eu posso resolver algo pessoal, ele diz, olha, vem comigo. Né? Ou seja, não dá tempo. É o que eu falei ontem, né? No programa de ontem, a urgência de um chamado, a urgência das multidões, a intensidade das multidões, não dá tempo. Vem comigo, nós precisamos correr, não há como esperar, né? Jesus acalma a tempestade. Jesus subiu num barco, os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago. Eu fico imaginando o seguinte: quem mandou eles subirem no barco? Foi Jesus. Quem está com eles? Jesus. Mas Jesus está no barco e está vindo contar a eles não uma tempestade, mas uma grande tempestade. E eu fico pensando em algumas pessoas que acreditam que andar com Jesus é ausência de tempestade. Que se eu estou com Jesus, se Jesus está no meu barco, que se Jesus me mandou subir num barco,
então eu não vou ter tempestade. Mas não apenas houve uma tempestade, mas houve uma grande tempestade. E agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. Você consegue imaginar a cena? As ondas cobrindo o barco. E alguém poderia começar a dizer: Jesus, tu não estás aqui? Jesus, você abandonou o barco? Jesus, você desceu? Jesus, você me mandou para esse barco? Não sabia, você não é onisciente. Ele era, na sua natureza hipostática, ele não deixou de ser Deus. Você não sabia que seria assim, que balançaria o meu barco dessa maneira? Por que você permitiu? Não é? Me parece que algumas pessoas acham que andar com Jesus é ausência de tempestade. Mas, de repente, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus mandando eles entrarem no barco, veio uma grande tempestade, não apenas uma tempestade, mas uma violenta tempestade, que cobriu o barco, chegou até mesmo a cobrir o barco. E enquanto isso, Jesus dormia. Jesus, na sua onisciência, sabia que aquela tempestade viria, sabia que as ondas seriam tão altas que cobririam o barco, ele sabia que não seria apenas uma tempestade, mas seria uma grande tempestade, mas ainda assim ele foi dormir. Ainda assim ele não ficou preocupado. Os discípulos chegaram perto dele e acordaram Jesus, e eles acordaram Jesus dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. E muitas vezes nós temos esse mesmo posicionamento diante de Jesus. Jesus, eu vou morrer. Jesus, eu não vou aguentar. Jesus, eu estou perdendo as forças. Muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo as nossas limitações, mas a Bíblia diz que Deus não faz a gente passar por nenhuma tempestade que de fato não possamos suportar. Então, se ele permitiu a tempestade, não importa o quão grande ela é porque ele entende que você aguenta, que você dá conta dessa tempestade. E ele vai brigar com eles. Ah, por que vocês são assim tão medrosos, né? A Bíblia diz que os medrosos, Deus não nos deu um espírito de medo. A Bíblia vai chamar medo de espírito, né? A Bíblia vai chamar o medo de espírito. Olha, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de ousadia, né? E de moderação, de equilíbrio. Quantas pessoas, né, tomadas pelo medo, hoje existe, né? Inclusive está super em alta falar sobre o tema, né, transtorno do pânico, né, a crise de pânico, que nada mais, nada menos é que o excesso do medo, é quando a pessoa paralisa em detrimento do medo, né? Quando a gente vê o chamado de Josué, a ordem é, olha, ser forte, ser corajoso, ou seja, não seja medroso, porque eu serei contigo, como fui com Moisés, eu serei contigo. Né? Deus, ele está chamando gente corajosa. O contrário de medo é coragem, né? Gente corajosa, gente que é capaz de andar com Jesus sobre as águas, gente que no meio de uma tempestade, como Pedro, olha para Jesus e fala: Jesus, eu estou disposto a andar sobre as águas. Gente que, quando a grande tempestade vem no seu barco, ele não grita, ele não desespera, ele diz: eu vou morrer, eu não vou aguentar, mas ele tem coragem. Então, hoje eu quero liberar sobre você uma unção especial, eu quero profetizar sobre você coragem, coragem para viver, coragem para romper no seu ministério, coragem para viver o extraordinário de Deus, coragem para viver o sobrenatural, coragem para não recuar, coragem. O Senhor te deu coragem, né? Não há tempo da gente se desesperar, não há tempo da gente olhar atrás, não há tempo de você retroceder, não há tempo. É tempo de avançar, né? Diante do mar. A ordem é: diga ao povo que marche, diga ao povo que tenha coragem.
Diga ao povo que não se assuste com o faraó atrás, que não se impressione com os montes altos ao lado e jamais se incomode com o mar à sua frente, porque eu sou o Senhor, né? Então ele abre o mar e o povo de Deus, ele passa no meio do mar, em terra seca, grandes águas de um lado e do outro, no meio de duas colunas de água, eles passam e eles veem os seus inimigos serem soterrados, afogados, desbaratados, bem na frente dos seus olhos. Tenha coragem. Não tenha medo, não tenha medo. Quantas pessoas abrindo mão do ministério porque têm medo? Quantas pessoas abrindo mão do chamado por medo? Quantas pessoas, né, completamente tomadas pelo medo? Tenha coragem. Essa é uma das características de um discípulo de Jesus. Me parece que, na verdade, Jesus, naquele dia, que levou os discípulos, os seus discípulos, para o meio do mar e foi dormir, não quis estar ali, foi exatamente para treinar esses discípulos, treinar seus discípulos a ter coragem. E muitas vezes eu creio que Jesus nos faz passar por determinadas situações para forjar em nós a nossa coragem, para fazer com que seja fortalecida e forjada em nós a coragem do Senhor. Jesus respondeu: como é pequena a fé que vocês têm. Então ele se levantou e ele falou duro com o vento. E ele deu ordem ao vento. E ele falou duro com as ondas. E tudo ficou calmo. Jesus tem esse poder. Jesus tem o poder de acalmar grandes tempestades. Agora eu e você precisamos manter a calma. Não sair gritando, eu vou morrer, eu não vou suportar, eu não tenho chamado, eu vou entregar tudo, eu vou abrir mão de tudo, né? Quantas pessoas desistindo de tudo, né? Eu vou parar, eu não vou continuar, eu não dou conta. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é esse? Que até sobre a natureza, né? Ele governa, os ventos e as ondas obedecem. Que homem é esse que até manda no vento e nas ondas? Jesus, ele opera sobrenatural sobre as ondas. Aí você vai dizer assim, mas ele é Deus, e é, mas ele diz, obras muito maiores farás, né? Você vai ver Josué, né, fazer o sol parar, você vai ver Elias fazendo parar de chover, depois chover, fazer fogo cair do céu, né? Deus, ele nos deu poder e autoridade, e quando se os discípulos de Jesus por um minuto pudessem perceber o tamanho do poder que está nas suas mãos. Muitas vezes a igreja está completamente desavisada e ainda não percebeu o poder exponencial que Deus colocou na sua mão. Deus tem nos dado um poder exponencial, imensurável. Nós temos, Deus nos outorgou, Deus nos liberou, Deus liberou sobre a igreja, Deus liberou sobre nós, Deus liberou sobre mim e você um poder sobrenatural. E nele e com ele nós faremos proezas. Nós faremos proezas. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do Lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério, onde estavam morando. Eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus,
O que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo, e os demônios pediram a Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. E Jesus disse: pois vão. Os demônios foram, entraram nos porcos, e esses se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso, e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então, todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. Saíram para se encontrar com Jesus. Percebam isso, eles saíram para se encontrar com Jesus. Quando viram a grande libertação daqueles homens, era um lugar onde as pessoas tinham medo de passar, mas mesmo assim, quando o encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Esse milagre é relatado por Marcos de uma forma ainda mais intensa e mais detalhista. Então, eu só quero enfatizar alguns pontos aqui, mas vou dar vazão e vou falar um pouco mais dele lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Mas perceba que Jesus, quando ele sai daquele barco, daquela grande tempestade, eu posso imaginar que eles estão ali, né, ainda mexidos com a tempestade, e eles não têm tempo, eles já têm que trabalhar. E Jesus mandou eles para uma cidade que era uma cidade ocultista, uma cidade que amava demônios, uma cidade que operava de uma forma terrível, com feitiçaria, uma cidade difícil de ser trabalhada. E ele precisava ir lá para manifestar o poder de Deus. Dali saíram homens que moravam, né, dentro de um cemitério, moravam ali completamente tomado por demônios. E Deus, ele tem desejado levar a sua igreja às gadaras da nossa cidade. Existem gadaras em todos os lugares da nossa cidade. Onde é Gadara? Gadara é um lugar oprimido. Gadara é um lugar de morte. Gadara é um lugar onde as pessoas estão completamente sujeitas a demônios, a violência, né? Quantas Gadaras, quantos pontos de Gadara não tem nas nossas cidades? Jesus quer e ele deseja as Gadaras da nossa cidade. E ele se move em direção a essas Gadaras. E lá vêm 2 homens violentos, 2 homens perigosos. Eu posso imaginar os discípulos dizendo: olha, nós estamos andando com ele e em pouco tempo ele já nos fez viver uma grande tempestade e agora nos coloca numa área que todo mundo foge. Perceba que as pessoas evitavam passar por ali, um lugar de alto risco, alta violência. Olha, eu posso imaginar, se fosse nos dias de hoje, os discípulos de Jesus dizendo: é melhor irmos até o sindicato dos trabalhadores e exigir periculosidade, né? Porque andar contigo está sendo bem perigoso. E, e eu fico imaginando que algumas pessoas que acreditam, de novo, né? Eu acho isso impressionante. Algumas pessoas que acreditam que andar com Jesus é não ter tempestades, e na verdade houve grandes tempestades, é não ter que passar por riscos, e na verdade eles passaram por extremos momentos de risco, né? Então, Jesus levou eles a Gadara, esse lugar perigosíssimo, né? Esse lugar onde eles não seriam benquistos, ao contrário, eles foram expulsos dali, né? Uma cidade oprimida por espíritos malignos. E ali eles foram encontrados por 2 homens violentos, perigosos. Eu fico imaginando, às vezes nós vamos ministrar em algum lugar, né? Em alguma comunidade, vamos fazer algum trabalho, e algumas pessoas dizem: não, pastor, isso é violento demais, é perigoso demais, não posso me colocar
em um lugar de risco, né? No entanto, quando a gente vê Jesus entrando nas Gadaras, e amando as Gadaras e libertando as Gadaras, a gente entende que sim, andar com Jesus é também entender que Ele nos livrará e Ele cuidará de nós em tempos de risco, mas precisamos também ir às Gadaras da nossa cidade. Temos que entrar dentro desses lugares, sim. O Filho de Deus se importou com isso. Jesus se importou com isso. Então os demônios gritaram: Filho de Deus, olha, estou vendo ali porcos, podemos ir aos porcos, porque os porcos eram territoriais. E os demônios amavam aquela cidade. E eles não queriam sair daquele território. Aquele território de Gadara era importante, né, para os demônios. Os demônios queriam continuar em Gadara. Então eles falaram: Senhor, nós podemos ir aos porcos? E eles disseram: podem. E os porcos imediatamente, né, foram morro abaixo e os porcos se afogaram, né? Então, o que nós vemos aqui? Os homens que tomavam conta foram e chamaram a cidade, eles fugiram. E quando a cidade veio até Jesus, a cidade saiu para encontrar com Jesus. Eu posso imaginar, percebam, se fosse qualquer outra cidade, diria: Uau, Jesus, a gente não conseguia passar por aqui, esse lugar era tão perigoso, esses homens nos metiam medo, esses homens eram intimidadores, esse lugar era mesmo muito pesado. Mas os gadarenos, né, que eram ocultistas, violentos, tomados por demônios, falaram: por favor, saiam daqui. Nós não queremos Jesus na nossa terra. Nós não queremos. Então, algumas pessoas acham que andar com Jesus, fazer sinais e maravilhas com Jesus, os tornaria populares. E se tem uma coisa que Jesus não está sendo aqui, é popular. Ele está saindo, sendo expulso de um lugar. Ele está vivendo grandes tempestades, indo a lugares violentos e perigosos e sendo expulso. E eu fico tentando imaginar o que alguns discípulos acreditam que viverão com Jesus. Algumas pessoas acham que andar com Jesus, caminhar com Jesus, é ausência de lutas, é ausência de perigos, é ausência de tempestade. Mas não é bem assim. Andar com Jesus é andar pela tempestade e passar por ela sem que nenhum dano lhe ocorra. Andar com Jesus é poder entrar em Gadaras e ver pessoas sendo libertas. E mesmo que você tenha que passar por grandes riscos e perigos, não haverá sobre você dano algum. Andar com Jesus, muitas vezes, é não ser querido em determinados lugares. Existem determinados lugares onde você será perseguido por amor de Jesus. Aliás, a Bíblia vai dizer: e odiarão vocês, vão odiar vocês por causa do meu. Andar com Jesus, muitas vezes, é se colocar nesse lugar de ser odiado, simplesmente porque você ama e caminha com Jesus. Anote aí Mateus capítulo 9. Vamos começar hoje Mateus capítulo 9. Você anotou? Jesus cura um paralítico. Jesus entrou num barco, então ele ouviu, ele foi embora. Sabe por quê? Porque Jesus não insiste. A Bíblia diz: olha, eu estou à porta e eu bato. E aquele que abrir, eu entro. Mas aquele que me mandar sair, eu também saio. Jesus não é como os demônios, né, que impõem a sua presença. Jesus respeita livre arbítrio, né? Satanás, você convidando ou não, se ele encontrar legalidade, ele entra. Jesus não. Jesus, ele precisa ser convidado. E Jesus, ele precisa ser desejado. Então, quando Gadara disse vai embora, ele foi embora. E quantas Gadaras, né? Quantas pessoas colocando Jesus para fora. Quantas pessoas, né, abrindo mão da presença de Jesus.
Que triste, não é? Jesus entrou no barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico. Ele estava deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé. Gente, vocês viram logo acima os discípulos. Eles disseram: Nós vamos morrer. O que faltou para os discípulos? Faltou fé. Perceba que a fé é um ingrediente que não pode faltar na sua vida e na minha vida ao caminhar com Jesus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não vai ter prazer nele. Nós vivemos por fé, nós caminhamos por fé, nós vivemos por fé. E fé é coragem, não medo. Eles olharam para aqueles homens que estavam trazendo aquele paralítico na cama, na maca, e disseram: eles têm fé. Então, um discípulo de Jesus precisa ser movido por fé e não por medo. Que o Senhor te encha de coragem e de fé essa manhã. A certeza inabalável que aquele que começou a boa obra, ele cumprirá. Que o Senhor te enche de fé essa manhã, para que ele te use para operar grandes milagres, para que ele te use para operar grandes sinais e grandes prodígios. Jesus viu fé, fé. E ele disse ao paralítico: olha aqui, coragem, meu filho. Lá em cima, viram a diferença? Veja Jesus dizendo: não tenha medo. Como vocês são medrosos. Ele disse aos discípulos: vocês são muito medrosos. E agora ele vai olhar para o paralítico e vai dizer: coragem. Vocês entendem que ser discípulo de Jesus é não ser movido por medo. Um discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus, um verdadeiro discípulo de Jesus, é cheio de coragem e fé. Coragem, meu filho. Os seus pecados estão perdoados. Me parece que o que fazia aquele homem estar paralisado era o pecado. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar. Esse homem está blasfemando contra Deus. Esse homem está falando asneira. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando. E é baseado nisso aqui que a gente defende a natureza hipostática de Jesus. Lembram? Que ele foi plenamente homem, mas ele não deixou de ser plenamente Deus. Então, ele sabia o que os doutores da lei, os mestres da lei pensavam. O que vocês estão pensando? Essas coisas tão más, que eu estou blasfemando. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se antes? Pois eu vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, eu tenho poder na terra para perdoar os pecados. Então ele ignora completamente os mestres da lei, volta-se para o paralítico de novo. Diz: vamos, levanta, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo, cheio de temor, e louvou a Deus por dar esse poder a seres humanos. No caso de Jesus, que se tornou homem, encarnou e viveu entre nós. Aqui eu quero, nesse milagre específico desse paralítico, ressaltar que o que paralisava aquele homem era o pecado. E eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente em cima de uma cama, e quando digo cama, eu não estou falando nem só da cama física, porque também tem gente em cima de camas físicas por causa do pecado. Pessoas que não perdoam, pessoas amarguradas,
pessoas tomadas pela maldade, pela maledicência, pelo pecado, pessoas que são totalmente tomadas pelo pecado. E essas pessoas, elas estão em cima de uma cama, porque elas se entregam ao pecado, elas se entregam a sentimentos malignos, ao ódio, à inveja, à mágoa, ao rancor, pessoas que são tomadas por sentimentos pecaminosos. E isso faz com que elas paralisem e não consigam mais andar com Jesus. Quantas pessoas recuam, um dia andaram com Jesus, mas pararam, já não conseguem mais caminhar com Jesus. Por quê, pastora? Porque não compreenderam que o pecado é como uma doença silenciosa que vai corroendo, 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 até que um dia eles não conseguem mais andar. Agora eu acho lindo que alguém pegou aquele homem e colocou em cima de uma cama e levou até Jesus. Nós precisamos pegar pessoas que paralisaram, que um dia caminharam, que um dia andaram, que um dia até, quem sabe, correram. Mas hoje, por conta do pecado, paralisaram, estão em cima de uma cama, amarguradas, cheias de ódio, de rancor. Quantos paralíticos espirituais nós vamos encontrar pelas ruas, pela cidade? Pessoas que pararam por causa do pecado. Mas nós precisamos estar cheios de fé, pegar essas pessoas e levar até Jesus. E então Jesus as colocará de pé outra vez e as livrará dos seus pecados. Amém? Então, existem muitos tipos de pessoas que o Senhor te usará para levar até Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, liberar sobre nós essa manhã, sobre você que me escuta hoje. Eu quero profetizar que você vai ser um desses, cheios de fé, que vai pegar alguém que paralisou por causa do pecado, alguém que ficou para trás por causa do pecado, e você vai levar essa pessoa até Jesus, sim. Ao contrário, a igreja olha algumas pessoas que pararam por causa do pecado, e muitas vezes, ao invés de se encher de fé e levar até Jesus, olha com um olhar de reprovação, não é? Olha com um olhar de, ó, mas também, né? Paralisou. Mas você viu como é que o que ela fez? Mas você viu o que ele fez? Estava andando tão bem, aí se entregou ao pecado. E quantas pessoas a gente deixa feridas no meio do caminho, porque a gente não tem compaixão, porque a gente não tem o coração cheio de amor para pegar os paralíticos no meio do caminho. Nem todo mundo que paralisa, paralisa por doença. Algumas pessoas paralisam por causa do pecado. E nós precisamos ter íntima compaixão. Pegar essas pessoas, colocar em cima da cama, sim. Muitas vezes pegar a cama delas, levar até Jesus e dizer, Jesus, está aqui. Ó. Cura essa pessoa. Tira essa pessoa da inércia. Tira essa pessoa desse lamaçal, desse pecado que paralisa, dessa areia movediça que é o pecado, onde essa pessoa se afundou, né? Nós precisamos ter misericórdia dos pecadores que andam pelo caminho completamente paralíticos. Jesus saiu dali e no caminho, vocês compreendem que é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Jesus acaba de fazer um milagre e já tem outro. Jesus dorme na tempestade e acorda em Gadara. Vocês conseguem entender que ele sai do barco voltando de Gadara e já vem um paralítico
por causa do pecado, que não consegue andar. Então, Jesus acaba de levantar o paralítico e diz para ele: coragem, levanta, vamos embora. E agora, já no caminho, vocês estão compreendendo? Há essa urgência ministerial de Jesus. Aí vocês vão dizer: sim, pastora, mas essa intensidade foi de Jesus, já não vivo mais eu, mas é Jesus que vive em mim. E o desejo de Deus é que todos se salvem. Então, é no caminho, é no dia a dia. Eu estou indo para o trabalho, e no caminho Deus me usa. Eu estou indo para a padaria, no caminho, é na padaria, é no açougue, é entrando no ônibus, é dentro do trabalho, é no caminho, onde eu estou. Aquele que anda com Jesus, não importa onde ele está, milagres o acompanham e acontecem. Esses sinais seguirão os que crerem. Jesus quer que você tenha uma vida marcada por sinais. Jesus saiu dali no caminho, viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus disse a Mateus: vem comigo. Jesus foi chamar quem? Um cobrador de impostos. Gente, o cobrador de impostos era considerado inimigos do povo judeu. Jesus chamou aqueles que ninguém queria perto dele, ninguém queria um cobrador de impostos perto deles. Jesus chamou pessoas que não eram populares, Jesus chamou pescadores, Jesus chamou cobrador de impostos. Aqueles que ninguém queria por perto, Jesus chamou. Jesus chama os improváveis. Jesus chama quem ninguém chama. Aqueles que você olha e diz: ah, não, essa pessoa não tem ministério, essa pessoa não tem como. Bruno colocou aqui, ele quebrou toda a religiosidade, sem dúvida, quebrou toda a religiosidade ali, né? Porque eles eram considerados inimigos do povo judeu. Por quê? Porque eles pegavam os impostos e mandavam para Roma. Eles tiravam os impostos do povo deles para mandar para Roma. Jesus, ele chama aqueles que você diz: esse não. Ah, esse não pode ser usado por Deus. A Bíblia diz que Deus chama aquele que é para confundir, aquele que pensa que é. Os improváveis. Deus está procurando improváveis. Pessoas que você, de repente, não daria nada por eles, mas Jesus está chamando. Mateus se levantou e foi. Mateus abriu mão daquilo. Mateus abriu mão dos impostos. Mateus abriu mão de Roma e foi atrás de Jesus. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, vou falar de novo, muitas pessoas de má fama, muitos cobradores de impostos, está aqui uma casa. Algumas pessoas estão muito preocupadas com a sua reputação. E o que será da minha reputação? Do meu nome? Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus não chamou você para se preocupar com o seu nome, com a sua reputação. Mas Jesus te chamou para levantar o nome dele, para que o nome dele seja estabelecido. Jesus, ele amava os perdidos. Ele disse: eu não vim para os bons, porque os bons não precisam de médico, eu vim para o doente. Eu vim para aquele que ninguém quer. Eu vim para os marginalizados, eu vim para aqueles que você olha e diz: não tem jeito. É para eles que eu vim. Então, Jesus está dentro de uma casa que talvez você não ia querer estar, porque você ia dizer: eu vou entrar nessa casa, o que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão falar da minha reputação? Mas Jesus estava lá, rodeado de pessoas que eram cobradores de impostos e pessoas que as pessoas falavam muito mal, pessoas de má fama chegaram e sentaram à mesa com Jesus, e sentaram à mesa com os discípulos. E eu posso imaginar os discípulos ali incomodados, alguns deles, quem sabe, dizendo: ai, não,
Ele me leva para a tempestade, depois ele me coloca em Gadara, com homens violentos, perigosos, somos expulsos, e agora a gente está aqui numa casa, rodeado de pessoas cheias de má fama, cobradores de impostos, inimigos da nação. Me parece uma grande aventura. Vocês já se deram conta disso? Que grande aventura! Andar com Jesus. É muitas vezes ir a lugares que normalmente você não iria. É entrar em lugares que você não entraria e fazer coisas que normalmente você não faria. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Por que que o mestre de vocês, por que que aquele que está ensinando vocês não cuida da sua reputação? Por que que Jesus não está preocupado com a sua reputação? A Elaine colocou aqui, a opinião de pessoas não muda a opinião de Jesus sobre essas pessoas, porque Jesus se move pelo propósito que ele tem para essas pessoas. Isso aí, gente. Exatamente isso, Elaine. Jesus se move por propósito. Jesus está focado, né? Não tem nada que vai tirar ele da missão. Jesus, ele é movido por missão. Jesus, ele é movido por propósito. Excelente, excelente. Jesus é movido por propósito. Jesus ouviu a pergunta e respondeu. É exatamente o que eu estava dizendo a vocês alguns segundos atrás. Olha a resposta dele. Os que têm saúde não precisam de um médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Olha, se tem uma coisa que Deus quer quebrar em nós, é o legalismo, é a religiosidade que nos faz olhar para pessoas e dizer: esse merece Jesus, esse não merece sentar à mesa com Jesus, esse merece ser salvo, esse não merece ser salvo. O que Jesus quer arrancar de nós é esse lugar de dizer esse sim, esse não. Jesus não nos chamou para ficar brincando de bem me quer, mal me quer. Mas Jesus nos chamou para entrar nas gadaras. Jesus nos chamou para pegar gente que está paralisada pelo pecado, colocar na maca e levar para Jesus. Jesus nos chamou para sentar na mesa com gente de má fama, sim, e levar essas pessoas até Jesus e dizer: vamos embora. Jesus não nos chamou para ficar preocupados com reputação, com o nosso nome, levantar o nosso nome, mas para levantar o nome dele. Jesus nos chamou para olhar para a prostituta. Jesus nos chamou para olhar para o perdido, para o gadareno, para o violento, para o perigoso, para aquele que todo mundo foge. E olhar para eles e dizer: uau, vocês conseguem imaginar a intensidade do ministério de quem andava com Jesus? Vamos lá, gente. Vocês estão comigo hoje? Estão aqui? Vocês conseguem imaginar a intensidade desses discípulos de Jesus? Eles estão com Jesus no monte, Jesus está pregando, já cura um monte de gente. Hã? Cura, liberta, depois manda eles para um barco, uma grande tempestade, sai do barco, vai para Gadara, enfrenta homens violentos, enfrenta homens perigosos, desce, vem, pega o homem numa maca, porque está paralítico por causa do pecado, manda o homem levantar daquele estado de pecado, tira ele daquela paralisia, vai embora, entra numa casa cheio de pessoas de má fama, pessoas que você correria, que você de repente desprezaria, que de repente você desprezaria. Uau, uau, de fato, Jesus era movido pela missão. De fato,
Jesus era movido por um propósito, como disse Elaine. De fato, como disse o Bruno, aí também na online, Jesus quebrou a religiosidade, a legalidade daquele povo. E hoje nós, como igreja, precisamos nos encher de íntima compaixão. A pastora Alessandra está colocando, foi um escândalo na época para confrontar a nossa forma de servir. Sem dúvida, pastora. Michele, Jesus sempre em ação e movimento. Pois é, né? Uma inspiração. E é assim que nós devemos ser, sempre em ação, Michele, e sempre em movimento, né? A gente precisa se mover, né? A pastora Alessandra, ele confrontou a nossa forma de servir. É isso, que nós sirvamos com essa intensidade, essa paixão, esse amor, que a gente se mova em milagres, e dessa forma exponencial. Pessoal, vamos orar. E amanhã a gente vai continuar essa aventura tão linda de Mateus. Amanhã a gente vai continuar essa inspiração que é a pessoa do Senhor Jesus. Esse amado, esse querido, esse maior líder de todos os tempos. Amanhã a gente vai estar aqui para mais uma vez ser movidos e inspirados pelo propósito, pela missão que moveu Jesus. Que o mesmo Espírito que estava em Jesus esteja em você. Filipenses capítulo 2, versículo 5 vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, se mova na mesma intensidade que se moveu o Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te amamos e nós acreditamos no ministério exponencial. Nós acreditamos que é tempo de nos levantarmos e irmos às gadaras onde o Senhor ia. Nós queremos nos levantar e tirar das camas os paralíticos pelo pecado. Nós queremos sentar na mesa, Pai, com pessoas que ninguém quer sentar. Nós queremos mais do que lutar pelo nosso nome e reputação. Levantar o teu nome, levantar a tua reputação na terra. Senhor, nos faça entender que como discípulos de Jesus, nós precisamos buscar a tua glória, tua glória, e não a nossa própria. Senhor, nos ajuda a nos movermos no sobrenatural, em sinais, em prodígios, em milagres. Nos encha de coragem para viver o ministério, para viver o propósito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã. Um beijo. Até lá.